Senhora Secretária de Estado, Senhora e Senhores Deputados aqui presentes, Senhores Presidentes de Câmara e Autarcas, Senhor Presidente da Comissão Política Distrital, Senhores Presidentes das Comissões Conselhias, companheiras e companheiros, minhas senhoras e meus senhores. Nós temos uma pequena apresentação preparada, que eu vou utilizar um pouco como apoio, mas que não vou seguir totalmente. Sendo que penso que será possível, no final da sessão, terem acesso a uma publicação que contém esta apresentação integralmente, com muitos dados que penso que são úteis e que ajudam, quer a perceber claramente o esforço que foi feito ao longo dos últimos 3 anos, quer o sentido desse esforço. O país está hoje a recuperar e essa recuperação cada vez mais vai ter um impacto concreto nos portugueses. Este governo herdou a crise mais grave da nossa história democrática. Era um país em 2011 em emergência financeira, em risco de não poder pagar salários, pensões, de sustentar o seu Estado social. Esta crise financeira gravíssima que o país enfrentou, não surgiu, no entanto, por acaso. Corresponde, no fundo, a uma década perdida que a antecedeu e a um modelo de desenvolvimento económico e social que o país tem tido ao longo da nossa democracia, que é insustentável, não permite, de forma sustentável, garantir aos portugueses aquilo que ambicionam em termos de melhoria das suas condições de vida. Para isso necessitamos de um modelo de crescimento económico que ofereça melhores condições de vida aos portugueses, crie riqueza, promova o emprego, mas que o faça de forma sustentável. Na verdade, o que a crise de 2011 nos ensinou é a necessidade de fazer essa mudança de modelo. O país, bem antes de 2011, estava já em estagnação económica. Durante mais de uma década, não cresceu economicamente. Teve também o maior crescimento de dívida pública na Europa. Teve, igualmente, como veem, um crescimento enorme ao nível das taxas de desemprego, já nessa altura. Portanto, num período em que o país beneficiava de financiamento muito barato, de financiamento muito acessível. No fundo, aquilo a que chegámos em 2011 foi a consequência da associação entre o modelo de crescimento com base numa economia que não era competitiva, com um crescente endividamento externo, que permitiu ao país, durante alguns anos, mascarar essa falta de competitividade. Depois de décadas, após a nossa adesão às comunidades europeias, em que convergimos com a Europa, a partir de 2000, com a nossa adesão ao euro, voltámos a divergir da Europa. Estagnámos enquanto o resto da Europa crescia. Vimos o desemprego aumentar de forma exponencial. Mas mascarámos, escondemos essa circunstância durante um bom número de anos, com base no financiamento muito barato que tínhamos disponível por pertencer à zona euro. Quando a confiança se perdeu nos mercados internacionais, no fundo, Portugal viu retirado o tapete, esse tapete do financiamento que mascarava a nossa falta de competitividade, a nossa capacidade de assegurar um crescimento sustentável. E foi isso que levou o país ao colapso, à mais grave crise da nossa história democrática e a uma emergência financeira que foi a primeira prioridade que este governo teve de enfrentar e que resolveu com sucesso. E resolveu com sucesso, iniciando ao mesmo tempo uma reforma profunda do Estado, da economia e da sociedade. O país regressou, há pouco mais de um ano, ao crescimento. Mas regressou à convergência com a Europa. Voltámos a crescer mais do que o resto da Europa. Depois de mais de uma década em que tínhamos voltado a divergir da Europa, agora estamos de novo a convergir, estamos a crescer mais do que o resto da Europa. Ainda não é o crescimento que nós desejaríamos, muito afetado pelas circunstâncias internacionais e pelo contexto global na União Europeia, mas é um crescimento superior ao resto da zona euro. E é isso que nos permite regressar à convergência.
Temos hoje também uma economia mais exportadora, o investimento que começou a recuperar e é fundamental para que esse crescimento económico tenha cada vez mais sustentabilidade e mais dinâmica. Temos uma economia mais competitiva e vimos regressar progressivamente à nossa economia, à nossa sociedade, a confiança. Tem aqui alguns dados que são relevantes a esse respeito. Portanto, Portugal está hoje a crescer e irá progressivamente convergindo de novo cada vez mais com a Europa. O nosso volume de exportações, e está aqui alguém, o Dr. Pedro Reis, que teve um papel seguramente fundamental a esse respeito também, o nosso volume de exportações cresceu imenso, significando que esta recuperação económica, ao contrário dos crescimentos económicos que tivemos no passado, terá uma sustentabilidade muito superior àquilo que ocorreu no passado. Portanto, nós estamos não apenas a crescer, mas estamos a crescer com base em excedentes externos, estamos a crescer com base no excedente da balança de comércio e serviços, que confere outra sustentabilidade. Não estamos a oferecer um caminho assente em ilusões, com pés de barros, estamos finalmente a crescer com uma sustentabilidade que o país nunca teve, assentes num modelo de crescimento económico diferente do passado. O investimento também está em recuperação. Em boa parte, isto também se deve, cada vez mais, à redução da carga fiscal sobre as empresas. Fundamental neste processo de promoção do investimento, de recuperação económica, de criação de emprego. O novo Código Fiscal de Investimento, para além da redução do IRC, o novo Código Fiscal do Investimento introduziu várias novidades que serão importantes no apoio às empresas e que, conjugadas com o próximo quadro financeiro europeu, de que vos irei falar daqui a pouco, o Portugal 2020, vão ter uma capacidade enorme de mobilizar o nosso tecido empresarial para criar riqueza, para oferecer mais emprego aos portugueses. O país também evoluiu de forma muito positiva ao nível da percepção global sobre a nossa competitividade e sobre os nossos fatores de competitividade. Subimos 10 posições, foi o país que mais subiu no ranking da competitividade internacional no último ano. O país que mais subiu, o que é significativo e não traduz apenas a mudança que está a ocorrer no país, em termos de funcionamento do nosso Estado, dos custos de contexto para as empresas, do próprio tecido económico, mas também tem outra vantagem, porque estes rankings, estas classificações são internacionalmente conhecidas e determinam investimento que pode vir para o nosso país. E, portanto, também representam a atratividade crescente que Portugal tem no contexto europeu para atrair investimento, que é fundamental para esta recuperação económica. Temos uma criação líquida de empresas muito superior. O número de empresas que foram criadas é 2 vezes 7 superior ao número de empresas que fecharam. E isso é extremamente significativo, quer dizer que a nossa economia está realmente a recuperar, que está a recuperar com um tecido económico novo. E temos também um país que crescentemente oferece mais condições de solidariedade, mais condições de vida aos portugueses. Temos um país que oferece recuperação de rendimento a todos os portugueses. O que nós estamos a verificar é que, progressivamente, esta recuperação económica, estes efeitos dos esforços que o país fez nos últimos 3 anos, se vão convertendo em vantagens para os portugueses. Nós tivemos uma primeira fase, que foi uma fase de emergência financeira. Tivemos uma segunda fase em que começámos a perceber que aquilo que eram os sacrifícios que tínhamos feito, o esforço de consolidação orçamental produzido por todo o país, as reformas empreendidas se estavam a converter numa recuperação económica do país e num regresso à convergência com a Europa. E estamos agora em condições de, com sustentabilidade, com responsabilidade, demonstrar que isso progressivamente vai significar mais emprego para os portugueses, mais condições de vida, melhores condições de vida para todos os portugueses. Temos recuperação de rendimento das famílias, com a reforma do IRS, recuperação de rendimento dos pensionistas, recuperação de rendimento por parte dos funcionários públicos. O desemprego desceu
para 13,9%, que é a maior queda dos últimos 20 anos. Temos políticas ativas de emprego que beneficiaram muitos jovens, e nas políticas ativas de emprego, nos estágios, 70% daqueles que frequentam os estágios ficam depois com um emprego por tempo indeterminado. Houve uma preocupação muito grande com as prestações sociais e reformámos o IRS, como disse, para beneficiar as famílias. Temos vários números que refletem isso mesmo e que refletem esta evolução muito positiva, quer ao nível da recuperação do rendimento, quer ao nível da recuperação do emprego. São, no entanto, devo dizê-lo, números que ainda nos deixam insatisfeitos. É importante ver que tivemos a maior queda do desemprego nos últimos 20 anos, mas continuamos com um emprego ainda muito elevado. 13,9% é extremamente elevado. E sabemos que alguma percentagem desse desemprego é desemprego estrutural. E, portanto, não podemos ficar satisfeitos com os resultados que obtivemos até agora. Pelo contrário, temos de continuar neste caminho e temos de continuar com esta preocupação muito grande de reforçar esta recuperação económica. Nós teremos em 2015 o primeiro déficit não excessivo desde a entrada no euro e o mais baixo da nossa democracia. Ou seja, quando este governo chegou ao poder, tínhamos o mais alto déficit da nossa história democrática. Quando este governo terminar esta legislatura, teremos o mais baixo déficit da nossa história democrática. É uma evolução extraordinária do ponto de vista do país. E é a primeira vez que Portugal vai cumprir com as regras do euro, que não vamos estar em processo de déficit excessivo. E, portanto, nós estamos a assistir a uma recuperação económica do país, a uma recuperação dos rendimentos dos portugueses, mas com responsabilidade. Responsabilidade que são fundamentais a esse respeito. Conseguimos estes resultados, como disse, com esta evolução notável ao nível da redução do ajustamento orçamental. Com uma redução da despesa do Estado de mais de 11,4 mil milhões. E atenção, muitas vezes julga-se e fala-se como se a redução da despesa do Estado tivesse sido apenas função das pensões ou dos salários dos funcionários públicos. Não é verdade. Só ao nível da despesa primária houve uma redução da despesa de mais de 6 mil milhões, não atendendo às remunerações. E, portanto, houve um esforço muito grande ao nível da máquina do Estado para conseguir reduzir a despesa pública. E, muitas vezes, esse esforço de redução da despesa pública que fizemos não é tão visível como de outra forma seria, porque ainda nos vão chegando faturas do passado. É que nós reduzimos mais a despesa do que estes números demonstram. O que acontece é que, para além do esforço de redução de despesa que fizemos, temos de continuar a pagar faturas novas que chegam, por exemplo, de PPPs, cujos custos só começam a cair, as faturas só começam a ser apresentadas nestes anos em que estivemos na governação. E, portanto, às vezes, quando se diz o esforço de redução da despesa não foi tão grande como poderia ter sido, não se atende a essa circunstância. Não, ele foi maior até do que estes números representam. Só que há uma parte que corresponde a faturas novas. E, portanto, desse ponto de vista, o esforço que o Estado fez é extremamente significativo. E conseguimos estes resultados contra as expectativas de muitos. Lembram-se seguramente que durante um longo período de tempo a oposição falava constantemente da espiral recessiva, que o governo estava a colocar o país numa espiral recessiva da qual nunca iria sair. Lembram-se também que durante muito tempo se falou que era inevitável o segundo resgate. Nunca iríamos conseguir terminar o programa de assistência económica ou financeira,
Quando muito poderíamos ter o programa cautelar, mas diziam todos, não, o que vai acontecer, o país vai ter o segundo resgate. Eu lembro de tantos comentadores, tantos líderes da oposição, era inevitável o segundo resgate. Não foi. Mas, ontem ficámos a saber que em 2014 o déficit vai ser mais baixo do que aquilo que tinha sido a nossa estimativa. Mais baixo. Eu fui recordar algumas declarações. Encontrei declarações, por exemplo, do Dr. João Galamba, do professor Caldeira Cabral, do Dr. Oscar Gaspar, tudo consultores económicos do Dr. António Costa hoje em dia, todos a dizerem, vão ver, vão consultar, o Google é fantástico por causa disso, não é? Consulta-se e vêm muitas, dá relativamente poucos meses, a dizerem, é impossível, nunca, este orçamento de Estado é completamente irrealista, nunca vão conseguir cumprir. Então, com as medidas que adotaram, vai ser muito pior. É completamente impossível para o Governo cumprir o Orçamento de Estado. Bem, tivemos um déficit mais baixo do que aquele esperado. E mais, tivemos um déficit mais baixo do que esperado, sendo que 2/3 do esforço pelo lado da despesa. Resultam da redução da despesa e não do aumento da receita fiscal. E já agora, deixem-me dizer uma coisa relativamente à receita fiscal. Quando subitamente se diz que a receita fiscal aumenta 600 milhões e se diz, isso é a carga fiscal que está a sufocar, nós sabemos que a carga fiscal em Portugal é elevada. Nós queremos que ela seja mais baixa. Para as empresas, para os cidadãos, para as famílias. Queremos que seja mais baixa, seguramente. E gostaríamos que ela fosse mais baixa. Mas atenção, o ano passado, se as receitas fiscais aumentaram, foi porque houve crescimento económico e eficácia no combate à evasão fiscal. E, portanto, o aumento da receita fiscal nem sempre significa um aumento da carga fiscal. Pode significar um aumento da justiça fiscal. Porque houve muitos que não pagavam que passaram a pagar. Isso é importante ter em conta e fazer essa diferenciação. Porque quanto maior for a justiça fiscal, quanto mais eficazes formos no combate à evasão fiscal, em melhor situação estaremos para baixar os impostos para todos os portugueses. Todas as famílias, todos os cidadãos, todas as empresas. E é isso que nós pretendemos. O esforço do combate à evasão fiscal, o esforço de aumento de eficiência da máquina fiscal, só pode ter um objetivo, que é aquele de reduzir o esforço fiscal de todos os portugueses. É esse o seu objetivo último. Foi também porque fizemos estes progressos que estamos hoje em condições de poder beneficiar da decisão que o Banco Central Europeu adotou na quinta-feira. É porque colocámos o país numa trajetória de responsabilidade, numa trajetória de sustentabilidade das suas finanças públicas, que estamos em condições de poder beneficiar dessa decisão, ao contrário de outros Estados que não estarão. Porque, como disse o Governador do Banco Central Europeu, e alguns, em poucas horas, esquecem aquilo que disseram há meses e esquecem até aquilo que ouviram ao Governador do Banco Central Europeu há poucas horas. E como disse o Governador do Banco Central Europeu quando anunciou essa medida, esta medida não é para substituir as reformas estruturais dos Estados. Esta medida é para apoiar as consequências dessas reformas estruturais, para alavancar os efeitos dessas reformas estruturais, para complementar as medidas que alguns Estados, como o nosso, adotaram em matéria de responsabilidade e em matéria de recuperação económica. É para apoiar quem fez reformas e quem está a fazer reformas, não para dispensar os Estados de fazer essas reformas. Ele foi muito claro a esse respeito. E é para financiar a economia, não é para financiar os déficits dos Estados. Ao contrário do que o Partido Socialista imediatamente pensa. À mínima ideia, à mínima percepção de que a Europa está a tomar medidas que favorecem e apoiam os Estados-membros, o Partido Socialista vê logo isso como um fator que pode dispensar-nos de fazer os esforços que necessitamos. De regressar ao caminho da irresponsabilidade que tivemos durante anos. De achar que isso nos dispensa de fazer as reformas necessárias, boa parte das quais nós fizemos, mas outras que teremos de
continuar a fazer. Isso torna claro que o Partido Socialista nem compreendeu a Europa, nem compreendeu a real natureza dos problemas do país. Parece achar, aliás, que o problema de Portugal é a Europa e só a Europa. Que o nosso único problema era a Europa. E coloca todo o nosso futuro sempre na Europa. Não, nós temos de esperar da Europa, de exigir da Europa que nos apoie porque nós fizemos a nossa parte. E é isso que a Europa nos está agora a dizer. Porque nós fizemos a nossa parte, temos agora apoio reforçado, instrumentos reforçados que vão permitir consolidar aquilo que é a nossa recuperação económica. Não é para nos libertar, dispensar de fazer a nossa parte. Aqueles que pensam isso são precisamente aqueles que não vão ter acesso a estas políticas do Banco Central Europeu. Nós temos, precisamente por isso, de manter o ímpeto reformista que tivemos ao longo destes últimos 3 anos. Este ímpeto reformista já está a produzir efeitos em muitos domínios. Mas temos de o manter e alargar a outros domínios. Numa situação de emergência financeira, não se podem fazer certo tipo de reformas. Há certo tipo de reformas que exigem alguma flexibilidade nos instrumentos de funcionamento do Estado, alguma capacidade financeira até do Estado, que só numa fase ulterior, quando se começa a sair da crise, como nós estamos a sair agora, é que podem ser feitas. Nós fizemos reformas muito importantes que determinaram o ajustamento da despesa pública, uma racionalização do funcionamento do Estado, melhorias importantes na justiça, resultados que obtivemos ao nível da educação, por exemplo, com a redução do abandono escolar, uma competitividade crescente da nossa economia, e direi que essa é talvez a reforma mais significativa a que nós temos vindo a assistir, a reforma da nossa economia para oferecer sustentabilidade ao crescimento económico, criando uma economia que é assente nas exportações, que tem excedentes externos, como temos vindo a ter agora, e que tem também excedentes da balança de comércio e serviços. E deixem-me que vos diga isto. Portugal vai ter, agora, relativamente a 2014, pelo segundo ano consecutivo, um excedente da balança de comércio e serviços. E sabem qual era a última vez que tínhamos tido? Há 70 anos. 70 anos que o país não tinha excedente de balança de comércio e serviços, e agora vai ter pelo segundo ano consecutivo. Isso dá bem a noção da profundidade da transformação a que assistimos no nosso país. Da mudança estrutural da nossa economia que tem vindo a ocorrer. E só uma economia que é internacionalmente competitiva, que nos permite ter excedentes externos, é que nos pode garantir que o crescimento a que regressamos é um crescimento sustentável. Não é um crescimento de curto prazo, não é um crescimento com pés de barro, é um crescimento sustentável, que ofereça emprego e melhores condições de vida aos portugueses, não como uma ilusão, mas como algo que é garantido para as gerações futuras também. Mas, como disse, temos de alargar essas reformas. Temos de aprofundar esta transformação da nossa economia, do nosso Estado, da nossa sociedade. E aí, um dos instrumentos, direi mesmo o instrumento principal para conseguir isso, é o próximo quadro de fundos europeus, o Portugal 2020. E eu queria falar um pouco convosco desse quadro, até porque é uma matéria que está debaixo da minha coordenação. Aquilo que nos guiou na preparação e na programação do Portugal 2020 é precisamente essa percepção clara de que é o principal instrumento que temos para continuar a reformar o nosso Estado, a nossa economia e a nossa sociedade. E a consciência de que essa reforma que iniciamos é fundamental para termos um modelo de desenvolvimento económico e social diferente e sustentável. Por isso mesmo,
a grande prioridade que estabelecemos foi a competitividade e a internacionalização da economia. Mais de 40% dos fundos do Portugal 2020 estão destinados à competitividade e à internacionalização da nossa economia. E não atende aqui sequer aos montantes no âmbito do capital humano, da educação, da formação, que são mais 20%. Sabendo nós que o capital humano, com o reforço do capital humano, da qualificação dos portugueses, é fundamental para garantir competitividade a médio e longo prazo. Mas só no apoio às empresas são mais de 8 mil milhões de euros que vamos ter. Segunda grande prioridade que estabelecemos, a inclusão social e o emprego. O emprego resulta, desde logo, da promoção da competitividade, do investimento, do crescimento económico que lhe está associado. Mas resulta também de políticas ativas diretamente destinadas a esse fim que iremos promover e pela primeira vez temos um programa operacional específico só para o emprego e a inclusão social. A inclusão social vê as suas verbas triplicarem. E isso representa bem a preocupação com a justiça social que este Governo tem, que queremos ter até ao final desta legislatura e na próxima legislatura. O país é, há muitas décadas, um dos países mais desiguais da Europa e um dos países com menos mobilidade social. E é inaceitável que o futuro dos portugueses, aquilo a que os jovens portugueses podem aspirar, esteja dependente do local onde nascem, ou dos rendimentos da família, da sua família, ou da escola onde estudam. E infelizmente é assim. Infelizmente, os portugueses, dependendo da cidade onde vivem, ou do bairro onde habitam, ou da escola que frequentam, ou dos rendimentos da sua família, se olhamos para estudos internacionais, estão muito mais limitados na sua capacidade de aspirar a um futuro melhor, nas oportunidades que vão ter. Isso é inaceitável. Nós não podemos continuar a aceitar uma realidade desse tipo. E é por isso que tem de ser um grande objetivo de todo o país a correção desse problema de décadas e fomentar um país que ofereça oportunidades a todos os portugueses de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu mérito e não de acordo com o local, a família, o meio social onde nascem. A prioridade que damos à inclusão social, a novos instrumentos de inclusão social, mas também toda a concepção de Estado que nos domina, diz isso mesmo. Um Estado que não favorece uns em relação a outros, mas um Estado que cada vez mais funciona de acordo com o mérito individual de cada cidadão. Nós sabemos que para promover estes objetivos da competitividade e internacionalização da economia, do reforço da transformação do nosso tecido económico, do apoio às nossas empresas para que se tornem empresas cada vez mais exportadoras, empresas que conseguem juntar conhecimento a atividades económicas tradicionais, empresas que conseguem inovar melhor, empresas mais qualificadas. Para conseguir isso, para conseguirmos combater desafios sociais que temos, ao nível da desigualdade, ao nível do envelhecimento da população, ao nível de novas formas da exclusão social e de novos riscos de pobreza, sabemos que para conseguir isso, tínhamos de colocar o mais rapidamente em funcionamento o próximo quadro de fundos europeus. Foi por isso que quisemos agir e procurámos agir depressa, mas também bem ao mesmo tempo. Portugal tem a melhor taxa de execução do anterior quadro comunitário. Nós temos vindo a conseguir fazer isso. Estamos neste momento, ou em primeiro ou segundo, estamos sempre a alternar entre os 28 Estados-membros. Portanto, conseguimos executar muito bem os fundos europeus. Mas para além disso, e para além de concluir até ao final do próximo ano a execução de todos os fundos do anterior quadro, quisemos colocar já os fundos do novo quadro no próximo ano na economia o mais rapidamente possível. Foi por isso que fomos dos primeiros Estados a entregar o acordo de parceria, dos primeiros Estados a entregar os programas operacionais, dos primeiros Estados-membros a fechar os programas operacionais, dos primeiros Estados-membros a receber financiamento já no âmbito do próximo quadro, dos primeiros Estados, seguramente,
a abrir avisos de concursos, como fizemos já para empresas ou para estratégias integradas de comunidades intermunicipais ou chamadas ações de base local. É por essa razão que nós contamos no próximo ano colocar um volume de mais de 4 mil milhões de euros de fundos europeus na economia, juntando o final do quadro anterior à antecipação que conseguimos fazer dos fundos do novo quadro. Mais de 4 mil milhões é o valor mais alto alguma vez colocado na economia num único ano em termos de fundos europeus. E é aquilo que nós esperamos conseguir fazer. Porque sabemos o quão importante é ter esses fundos a apoiar a recuperação económica que o país iniciou. Mas também não quisemos apenas fazer depressa. E não importa apenas ter muito dinheiro para investir em termos de fundos europeus. É fundamental que esse investimento seja feito com critério, com qualidade, em projetos que realmente produzam os resultados pretendidos. É por essa razão que procuramos também mudar de forma profunda a organização dos fundos europeus. Não apenas ao nível das prioridades, como mencionei, mas também ao nível dos critérios de atribuição, das condições de financiamento, dos processos de gestão, dos mecanismos de avaliação dos fundos europeus. É por essa razão que tivemos uma preocupação muito grande com a orientação para resultados. Não vamos financiar projetos, vamos contratualizar resultados. Vamos financiar, pagar de acordo com os resultados obtidos. Vamos também garantir a sustentabilidade dos investimentos, ao contrário do que aconteceu no passado. Projetos de investimento públicos de mais de 25 milhões de euros vão estar sujeitos a uma avaliação prévia independente e que será conhecida antes da decisão de investimento, para garantir um escrutínio reforçado sobre investimentos particularmente elevados e não termos aquilo que aconteceu no passado com algum tipo de investimentos ou os riscos que corremos, como por exemplo com o TGV, que recentemente ficámos a saber não tinha qualquer forma de sustentabilidade e iria implicar um enorme investimento de recursos do Estado. Nós sabemos que os fundos europeus são limitados, como todos os outros recursos do Estado. E por isso é fundamental que sejam investidos nos projetos que podem trazer mais retorno em termos de competitividade económica, em termos de justiça social para o país. Este critério, este uso criterioso dos fundos é fundamental para garantir que tiramos pleno partido desses fundos europeus. Mas também quisemos simplificar muito a vida daqueles que são beneficiários dos fundos ou que se candidatam aos fundos. Há um esforço muito grande de simplificação. Criámos o princípio da dispensa da apresentação de documentos já detidos pela administração pública, para não se ter de fazer aquela via sacra de ir buscar a cada um dos serviços públicos o certificado que depois tem de entregar à autoridade de gestão ao serviço público em causa. Não, deve ser a administração pública dentro dela que se organiza para obter essa informação, porque ela já a detém nos outros serviços públicos. É uma diferença muito significativa que vai facilitar muito os processos de candidatura, vai facilitar muito a vida das empresas, desde logo. Mas também, por exemplo, vamos reduzir os regulamentos específicos, aquilo que regula os investimentos, os processos de decisão de cada uma das prioridades de investimento dos fundos. Eram mais de 100 e vamos reduzir de forma drástica neste quadro. Não é para metade, é para muito menos de metade do que 100. Vamos ter uma preocupação muito grande também com a transparência. Todos os financiamentos dos fundos, todos os projetos apoiados pelos fundos europeus vão estar disponíveis num portal na internet, permitindo a qualquer português saber exatamente o que é que está a ser apoiado pelos fundos europeus. Mas mais, aí também vai constar quais os resultados contratualizados para esse projeto e a medida em que foram ou não obtidos. Portanto, essa preocupação com transparência é fundamental e é algo que nós vamos garantir. Quisemos também promover uma cada vez maior cooperação ao nível dos diferentes agentes públicos e agentes privados. Porque frequentemente em Portugal nós não obtemos resultados que pretendemos porque dispersamos muito os nossos esforços. Somos muito fragmentados, temos pouca escala, pouca dimensão
para realmente ter projetos que tenham impacto. E é por isso que, ao nível das empresas, os primeiros concursos que abriram para a internacionalização, apoio à ida a feiras internacionais, por exemplo, ou apoio a estratégias de marketing internacional, ou para a qualificação empresarial, apoio à transformação dos métodos organizacionais e de gestão das empresas, apoio à criação de marca, apoio à criação de design. Estes primeiros concursos que abriram são projetos conjuntos. Para as empresas poderem ter acesso a eles, vão ter de cooperar entre elas, vão ter de se agregar, vão ter de juntar para ter capacidade para beneficiar plenamente. Nós somos um país e um tecido empresarial de pequenas e médias empresas. E para ser competitivos internacionalmente, essas empresas têm de cooperar. Ninguém consegue ir a uma feira internacional, ter dimensão, ter visibilidade, se não tiver escala, se não houver cooperação entre as diferentes empresas do setor. Os exemplos que nós temos de sucesso são frequentemente exemplos em que os empresários perceberam que, cooperando, tinham mais força, tinham mais capacidade de vencer internacionalmente. E nós queremos promover isso. Mas também queremos promover cooperação, articulação entre os agentes públicos, entre as diferentes políticas públicas, mas também entre os municípios. E é por essa razão que generalizamos o princípio das intervenções integradas ao nível das comunidades intermunicipais associadas a planos de desenvolvimento económico e social local. É muito importante coordenar as intervenções dos municípios. É por essa razão também que os investimentos em equipamentos públicos ficam sujeitos a um mapeamento prévio da realidade que existe no território. Para não termos equipamentos públicos semelhantes em municípios vizinhos, que depois cada um deles em si mesmo se torna insustentável, quando podemos perfeitamente ter equipamentos públicos de natureza diferente e serem partilhados entre municípios vizinhos. É isso que nós necessitamos. É dessa forma que nós contamos que o Portugal 2020 sirva como instrumento fundamental para aprofundar a transformação do Estado, da economia e da sociedade que iniciamos. Nas próximas eleições, o país vai ter uma escolha clara. Uma escolha entre dois modelos de desenvolvimento económico e social. Um é um modelo assente num crescimento insustentável, que mais tarde ou mais cedo gera resgates financeiros, gera a necessidade de pedir auxílio externo e impõe aos portugueses sacrifícios gravíssimos, como aconteceu já por 3 vezes na nossa história democrática. É um modelo assente na procura interna, em déficits externos e no endividamento para cobrir isso mesmo, que mais tarde ou mais cedo nos obriga a confrontar-nos com sacrifícios muito graves, como aqueles que sofremos ao longo dos últimos 3 anos. E é também um modelo que assenta não num Estado forte, mas num Estado e numa economia governamentalizados, em que os governos acham que podem decidir quais são os empresários que devem ter sucesso ou não ter sucesso. Que se traduz depois numa crescente promiscuidade entre a política, a economia e, frequentemente, também a justiça. Que, não definindo fronteiras claras entre aquilo que deve ser a ação da política, o domínio da política, o domínio do governo, o domínio da economia e o domínio da justiça, se traduz depois num Estado fraco. Porque quando os governos acham que podem decidir pelo mercado quem são os empresários que devem ter sucesso num dia, ou que podem decidir a que empresários recorrer para tentar obter um determinado objetivo público, pois na semana seguinte esses empresários vêm pedir esse favor de volta aos governos. E esse tipo de relação é uma relação que contamina o Estado, enfraquece o Estado e que acaba por se traduzir num país como aquele que infelizmente nós tivemos ao longo de muitos anos, que não apenas não garantia um crescimento sustentável, mas que era um país que se traduzia em enorme injustiça. Há uma relação clara entre este modelo de um Estado fraco com uma economia governamentalizada,
e a circunstância de nós sermos um dos países com maior desigualdade e menos mobilidade social. A garantia de que o Estado é forte naquilo que são as funções fundamentais em termos de justiça social, mas a garantir também que as regras são iguais para todos, não é compatível com a concepção de um governo que decide quem é que vai ganhar ou perder no mercado ou na sociedade. Esta é a alternativa que nós temos de oferecer ao país. Aquela de, a esse modelo de crescimento insustentável, associado à procura interna, a déficits externos, ao endividamento e a um Estado e uma economia governamentalizados, nós temos do outro lado aquilo que o país tem vindo a desenvolver com sacrifício, mas com sucesso ao longo destes 3 anos. Um modelo assente num crescimento sustentável, com uma economia transformada, que é internacionalmente competitiva, que nos permite ter excedentes externos e, portanto, crescer com base na nossa riqueza e não com a riqueza que pedimos emprestada aos outros. E um modelo assente numa economia, num Estado desgovernamentalizados, mas precisamente por causa disso, mais fortes, mais independente para impor regras iguais a todos e garantir que todos os portugueses têm acesso às mesmas oportunidades e podem ter a mesma expectativa de sucesso na vida. Essa deve ser a nossa preocupação fundamental, a de continuar a aprofundar este modelo. E essa é a escolha que os portugueses vão ter, seguramente, nas próximas eleições. E eu não tenho dúvidas que, confrontados com esta escolha, os portugueses vão decidir por nós. Muito obrigado.